Aleluias. Eterno, amado e santo Deus, a Ti neste momento, ó Deus, apresento o Teu Filho, ó Deus amado, o evangelista, que estará ministrando a Tua palavra, Deus. Ó Senhor, ele tem se deslocado ali do seu lar, ali de Minas, juntamente, Senhor, meu Deus, com a sua mãe, sua esposa, sua família. Meu Deus eterno, Tu tem os conduzido, e aqui, ó Deus amado, eu sei que Tu tens já falado conosco, mas tem algo a mais para, aleluia, transmitir para o Teu povo, para a Tua igreja. Senhor, que a Tua igreja possa estar recebendo a Tua palavra nesta noite, com o coração aberto, ó Deus. Fica conosco nesta noite, conceda a vitória para cada um de nós, é o que eu te peço neste momento, e agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Tivemos um culto abençoado na parte da manhã, certamente teremos outro agora à noite, porque Jesus que estava de manhã é o mesmo que está à noite. Ele é o único que nunca se ausenta do culto, ele está sempre presente. Então, certamente teremos um culto maravilhoso. Eu não vou ser extensivo, acredito que até no máximo às 8h45 nós vamos estar terminando, no máximo 8h50, porque Deus tem uma palavra ao nosso coração, certamente que tem. Quero que você abra sua Bíblia comigo, não vou fazer agradecimentos, pois fiz de manhã. Atos capítulo 20, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu até fiquei um pouco relutante para saber se era isso mesmo que eu deveria falar, mas Deus confirmou ela no meu coração e eu não posso fugir de minhas responsabilidades diante de Deus. Glória a Deus. Atos 20, a partir do versículo 7 que nós vamos ler. Glória a Deus. Nunca abandone a Bíblia. Nunca abandone a Bíblia. Aqui está a fonte de todas as informações de que nós precisamos. Vamos ler a partir do versículo 7. Quantos acharam Atos 20, versículo 7? No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado à janela, caiu do terceiro andar, tomado de um profundo sono que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e o abraçando disse: não vos perturbeis, porque a sua alma nele está. Subindo e partindo o pão, comendo, e ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Meus queridos, podeis assentar? Como eu acabei de dizer, temos que ter sempre conosco a companhia de um livro como este aqui. Durante toda a história da humanidade, tentaram parar o povo de Deus de alguma forma. E não é diferente nos nossos dias. E o único meio de nós combatermos qualquer coisa é por meio da autoridade dada por Deus. E essa autoridade está inserida na sua palavra. Essa palavra é o manual que nós temos para descobrir como utilizar de autoridade. Em todo tempo, houve pessoas usadas pelo inimigo para tentar parar a obra de Deus. Eu lembro que John Hus, você não conhece talvez a história, ele foi levantado como autoridade no meio do povo, isso há muitos anos. E ele espalhou o evangelho no meio da população, mas houve uma irritação muito grande contra John Hus, principalmente do papado daquela época. John Hus pregou com tanta autoridade, curou centenas de pessoas com o poder do Espírito Santo na sua vida,
Mas isso incomodou as autoridades daquele tempo, religiosa, política. E eles acabaram por queimar John Hus numa fogueira. Mas quando eles estavam lançando John Hus numa fogueira, ele disse: eu estou sendo queimado, estou sendo morto, mas daqui a 100 anos nascerá alguém que vós não podereis matar. O nome de John Hus significava ganso. Ele disse: hoje morre um ganso, e daqui a 100 anos nascerá um cisne, e esse vós não podereis matar. 100 anos depois, Martinho Lutero estava na porta do convento em Wittenberg, pregando as 95 teses das mentiras que falavam contra aquele povo que pregavam a verdade. Os ensinamentos errôneos que praticavam naquele lugar. Martinho Lutero foi preparado para ser o maior monge da história daquele povo de Roma. Estudou como ninguém, se tornou chefe do convento, o maior palestrante do convento. Mas um dia eles colocaram ele na biblioteca, e ele lá dentro daquela biblioteca resolveu bisbilhotar alguma coisa. Ele encontrou um livro sagrado chamado Bíblia, porque eles nunca tinham dado na mão dele uma Bíblia por inteiro. Dava partes da Bíblia que interessava a defesa religiosa daquele tempo. O Papa era o Deus deles, era o seu Senhor. E eles diziam para Martinho Lutero que se ele praticasse qualquer coisa contra a religião, ele seria lançado no inferno. Ele tinha tanto temor que os seus pais lhe faziam medo. E Martinho Lutero dizia: não posso errar contra a igreja nem contra o Papa, pois eu serei queimado no fogo do inferno. Mas quando ele entrou naquela biblioteca e encontrou aquele livro chamado Bíblia, ele se deparou com Romanos. Ele disse que o homem é justificado pela fé. Quando ele se deparou com esse texto, a alma dele se abriu. O Espírito Santo desceu dentro de Martinho Lutero e começou a comunicar com Martinho Lutero as verdades da palavra. Ele olhou para cima e disse: quem me dera que tivesse um livro desse somente para mim. Quem me dera que eu tivesse um livro desse por inteiro só para mim. Eu o leria todos os dias. E a partir daí Lutero foi se libertando. Se tornou o maior defensor do Evangelho de Jesus Cristo naquele tempo. Começou a espalhar o Evangelho de Jesus Cristo entre as pessoas. Centenas e milhares das pessoas se entregaram para Cristo naquele tempo. Começaram a perseguir Martinho Lutero para tentar matar ele, como fizeram com John Hus 100 anos antes. Martinho Lutero fugiu por meio das matas e saiu correndo para não morrer. Partia a cavalo ele e a sua mulher Elizabeth. Martinho Lutero teve que esconder na casa de um amigo e ficou por muitos anos escondido. Foi no período que ele traduziu a Bíblia em muitas e muitas línguas diferentes e conseguiu colocar esse livro por inteiro na mão de muitas pessoas. As pessoas liam a Bíblia por completo. As pessoas começaram a descobrir a verdade da palavra de Deus e se libertar. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o fogo do Espírito Santo acendeu o coração daquela multidão. Eles começaram a espalhar a verdade do Evangelho naquele lugar. Mas acendeu a ira do inimigo contra aquele povo. Chegou um tempo que os grandes, quem aqui não conhece, ainda pode conhecer a história de Nero. Chegou a colocar fogo em Roma, destruiu a sua própria cidade e acusou os cristãos desse ato só para acabar com os crentes. O homem teve coragem de meter fogo à sua própria cidade para acusar os crentes de criminosos, incêndio criminoso. Mataram crianças naquele incêndio, mas não mataram a fé que estava no coração de multidão de pessoas. Se você tiver esse livro dentro do seu coração, você está firme contra qualquer barreira. Se você tiver a palavra de Deus no seu coração, não tem inferno que pare você.
Prenderam Pedro e João certa feita, prenderam aqueles homens e disseram: se vocês garantiram para nós que não vai falar mais nesse nome, nós vamos dar liberdade a vocês. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Mas aqueles homens disseram: não, nós não podemos fazer isso, mas tem coisa que nós podemos fazer. Eles começaram a orar e falaram para Deus, Deus, concede ousadia a nós, concede ousadia a nós, queremos ousadia para pregar, queremos ousadia para falar, queremos ousadia, Jesus. Enquanto eles queriam que eles calassem, eles queriam falar. Quando tentar te calar, você ora para Deus pedindo ousadia. Quando tentar silenciar você como crente, você ora pedindo a Deus ousadia. Nós não brigamos aqui na terra. Crente não briga na terra. Crente não briga com armas carnais, não. Crente briga no joelho. Crente fala com o joelho. Joelho de crente fala mais do que a boca. Quando põe o joelho no chão e começa a falar, os céus começam a se mover. Os céus começam a se mover. Daí a pouco você vai ver as coisas acontecendo. Crente não discute com ninguém. Crente fala com Deus. Crente fala com Deus. Muitos e muitos anos depois, inspirado na história de Martinho Lutero, na história de John Hus, aparece um homem chamado Jonathan Edwards. Esse homem ele tinha problemas visuais. Para ler o manuscrito, ele colocava bem perto dos olhos, pois não tinha condição de enxergar de longe. Esse homem começou a pregar e queria que o povo chegasse a Jesus Cristo. Ele foi pregando, mas diz ele que sentiu que aquilo não tinha feito um efeito muito grande. Mas ele, cheio do poder do Espírito Santo, se trancou dentro de um quarto e começou a orar e jejuar, e ficou por 3 dias seguidos orando e jejuando. Não comeu, não bebeu, orava e lia a Bíblia, orava e lia a Bíblia. Ele dizia: Deus, eu quero ver o povo ser salvo, eu quero ver a salvação, eu quero ver a libertação. Havia muita idolatria no meio do povo, ele queria a libertação. Quando a sua mulher abriu a porta do quarto, ele caiu desmaiado à porta. Mas naquela noite ele ia ministrar um sermão na igreja. Quando ele entrou na igreja e colocou bem perto dos olhos o manuscrito e começou a pregar. Ele pregou um sermão: pecadores na mão de um Deus irado. E quando ele começou a pregar, o rosto dele brilhava que parecia um anjo. Ele foi pregando a palavra, cheio do Espírito Santo, foi soltando a palavra no meio do povo, cheio do Espírito Santo. Quando aquele homem estava acabando de pregar, havia centenas de pessoas agarradas às colunas do templo, outros agarrados ao púlpito do templo, com medo de ser lançado no inferno. Naquela mesma hora, havia tanto poder de Deus e tanta santidade dentro da igreja, que o povo achou que o inferno estava abrindo a boca para pegar ele com seus pecados. Se arrependeram e disseram: tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia de nós, não queremos ser lançados no inferno. Aquele povo foi para frente, aceitou a Jesus, e o número dos salvos aumentou. Se aumenta a perseguição, vai aumentar o número de crentes. Se aumenta a perseguição, vai aumentar o número de crente. Aí aparece John Bunyan. John Bunyan amava a história dos homens, sentiu-se imbuído pelo Espírito Santo, se tornou um pregador de grande nome. Mas as autoridades também queriam o matar, mas não puderam. Mas certo dia, pegaram John Bunyan e disse para ele: ou você para de pregar ou te prendo.
diante dele estava a sua mulher e sua filhinha cega. Diante de John Bunyan estava sua mulher e sua filhinha cega. Ele disse: ou você para de pregar, ou te prendemos e veremos o que será de sua ceguinha, sem um pai para lhe cuidar. John Bunyan abaixou a cabeça e chorou lágrima quase que de sangue, ao olhar para sua filhinha cega que dependia tanto dele. Ele disse: meu Deus, eu não posso parar de pregar. Eu não posso parar de pregar. Tomaram o braço de John Bunyan, levaram para a prisão e deixaram lá. E lá dentro ele orava: Deus, o que será da minha ceguinha? Ele tinha uma filha cega para cuidar em casa. Ele era o provedor da casa. Ele tinha sua mulher doente e uma filhinha cega. Mas ele foi preso por causa do nome de Jesus. Em todo o tempo o nome de Jesus causou alvoroço na multidão. Em todos os anos da história, o nome de Jesus trouxe incômodo, porque Satanás não fica satisfeito quando se fala no nome tão poderoso quanto esse. John Bunyan olhava sua menina cega precisando de ajuda, mas teve que olhar para ela chorando e encarar a prisão com seus algozes. Mas ele não temeu em defender o nome de Jesus. Quando saiu da prisão, sua filha estava perto da morte, mas ele foi fiel, permaneceu naquele caminho, permaneceu com aquela fé. Você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia. Certo dia um homem chamado Hudson Taylor, ele era um estudante, junto com outros amigos. Um dia ele foi tomado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo falou com ele que ele deveria ser um pregador da palavra. Hudson Taylor, cheio do Espírito Santo, encontrou com seus 3 amigos e disse para eles: estou muito decidido a me tornar o ministro do Evangelho, pois o Espírito Santo falou comigo. Seus amigos olharam para ele e disse: pelo menos vamos encontrar alguém que começa um trabalho e termina, porque Hudson Taylor tinha uma disposição para tudo que ele pegava para fazer, ele fazia, seja nos estudos da medicina, seja no que ele fizesse, ele começava e terminava. Eles disseram para ele, os 3 amigos: é grande o número daqueles que professam crer na Bíblia, mas se comporta como se não existisse tal livro. John Bunyan sentiu uma dor no seu peito na hora. John Bunyan não, Hudson Taylor sentiu no seu peito uma dor ao saber que muitas pessoas que diziam crer na Bíblia se comportava como se esse livro nunca tivesse existido para eles. O Espírito Santo fez arder no coração dele e ele disse: eu serei diferente. Se colocou a estudar esse livro, a orar e a buscar conhecimento desse livro. Se tornou um grande ganhador de alma, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Meu amigo, não apenas declare que você creia na Bíblia, mas se comporte, porque esse livro está diante de você. Se comporte pela existência desse livro como um crente fiel a Deus em todos os momentos da sua vida. Seja crente na igreja, fora da igreja, no trabalho, na rua, na escola. Seja um defensor do Evangelho. Paulo, o homem que foi perseguido, mas ele encontrou com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Sua vida foi mudada para sempre.
Paulo, que se tornou um grande líder, um grande missionário, certo dia, ele ia partir, ele ia fazer uma viagem, ele ia outra vez à Macedônia. Ele sentiu o desejo de fazer uma reunião com os discípulos e ministrar sobre eles o que era necessário. Então Paulo, no primeiro dia da semana, do domingo, ele reúne os discípulos para partir o pão. E ele começa a pregar a eles a palavra. Começa a soltar o evangelho no meio deles, o conselho que eles precisavam, porque Paulo ia partir, certamente ele deixou o conselho para eles. Mas quando Paulo está ministrando a palavra, um desocupado, desavisado, desinteressado em culto, se assentou na janela. Um homem por nome de Eutico, um jovem, a Bíblia declara, olha o que está escrito dele, olha o que está escrito dele. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática, pregou até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo. Estando um certo jovem, por nome de Eutico, assentado numa janela do terceiro andar, e tomado de um profundo sono, acabou por cair. A primeira coisa, eu nem sei por que Eutico estava aqui. Aqui diz que ele ajuntou os discípulos. Eutico não fazia parte deles. Será que era curiosidade? Não sei o que era. A Bíblia não declara. Mas Paulo foi pregando e pregou até meia-noite. De repente, um jovem assentado na janela. A janela tem duas funções na casa. Seja na casa de oração ou na sua casa. Você sabe quais as duas funções que a janela tem? Primeiro, ventilar. Segundo, olhar para fora. Janela tem duas funções na casa. Primeiro, ventilar. Segundo, olhar para fora. Enquanto Paulo está ministrando, um homem cheio do poder de Deus, um homem com autoridade como o apóstolo Paulo, que eu desejo no meu coração ter visto esse homem pregar. Desejo na minha alma ter tido 5 minutos para ouvir esse homem pregar. Enquanto ele está pregando à multidão, um jovem desinteressado em culto assenta-se na janela. Será que tinha alguma coisa do lado de fora que estava chamando a atenção dele? Por certo, aquele homem estava olhando para fora, porque do contrário não estaria sentado na janela. Se o culto estava do lado de dentro e ele estava olhando para fora, alguma coisa lhe chamou a atenção do lado de fora. Deixa eu te dar um conselho, jovem. Não fique bisbilhotando o que está do lado de fora, pois você corre um sério risco na sua vida. Nem todos os dias vamos encontrar Paulo por perto. Esse é um conselho que eu te dou. Não fique olhando para o que está do lado de fora. Se você pertence a Jesus Cristo, o que está lá fora não te interessa. Aquele jovem estava desinteressado do culto, despreocupado com o que acontecia dentro da igreja, a ponto de ficar lá e adormecer. Isso é porque ele não prestava atenção no que estava acontecendo no culto. Eu acredito que não tem gente assim aqui dentro hoje, que está dentro da igreja, mas não está prestando atenção no culto. Está dentro da igreja, mas não está preocupado com o que está sendo pregado. Eu acredito que não tem pessoas desse jeito aqui. Meu amigo, eu quero te dizer uma coisa. Você vem para um culto para adorar, glorificar e exaltar a Deus. Nada do lado de fora pode chamar a sua atenção. Você veio para aqui para prestar um culto para o Senhor. O que é que está chamando a atenção do lado de fora? Lá do lado de fora é o mundo. Lá do lado de fora é o pecado. Lá do lado de fora é aquilo que desagrada a Deus. Aqui dentro tem palavra. Aqui dentro tem a unção do Espírito Santo. Aqui dentro tem o poder de Deus. Paulo, cheio
estava pregando e alguém está sentado na janela olhando para fora. Não olhe para fora. Não se assente na janela. Quando você vier para o culto, deixa tudo para trás. Esvazie-se de si mesmo. E chega aqui vazio. Vazio de si mesmo. Você vai ver Deus te encher. Você vai ver Deus te encher. Se você tiver dívida, esquece ela lá na sua casa. Se você tiver conta de água para pagar, esquece ela lá na sua casa. Se você tem conta de luz para pagar, esquece isso tudo lá. Você lembra o que Jesus falou para Jairo? Ele disse: crer somente. É isso? É para Jairo? É para Jairo que ele disse, não é isso? É para o centurião, é para Jairo. Ele disse o quê? Crer somente. Somente. E o que significa a palavra somente para você? Não se preocupe com mais. Elimine as suas preocupações. Chegaram da casa de Jairo e disseram: ó, não incomode mais o mestre, porque a menina já está. Jairo começou a se preocupar porque a sua filha já tinha. A preocupação dele era excessiva, porque a sua filha já tinha morrido. Recebeu a notícia. Jesus chegou para ele e disse: ó, crer somente, elimine as preocupações da sua vida. Não importa o que acabou de ouvir, não importa o que te disseram, eu quero que você deixe as preocupações de lado e creia somente. Precisamos esvaziar das preocupações. Precisamos nos esvaziar de tudo que nos impede de recebermos um poder em nós. Precisamos deixar de lado tudo que vai me impedir de receber a glória de Deus na minha vida. Deus, Ele quer entronizar no seu coração e fazer morada aí dentro. Deus quer mudar o seu viver por completo, mas Ele quer ter espaço na sua vida para isso. Ele quer encontrar espaço na sua vida para isso. Na vida de Paulo tinha muito espaço para Deus. O homem estava na janela, caiu do 3º andar, quebrou o pescoço e... Você acha que Paulo preocupou com alguma coisa? Você acha que preocupou? Não. Não seja descuidado. Certifique-se de que você está prestando um culto para Deus. Não seja distraído. Aquele jovem era um jovem distraído. Não seja distraído. Por exemplo, não mexa em celular dentro da igreja, é uma falta de respeito. Não estou vendo ninguém com celular, mas vim aqui para falar o que Deus mandou. Você quer ver uma coisa que me incomoda? É um celular tocar dentro da igreja, pode ser de pastor. Você sabia que eu não carrego o celular para a igreja? Isso aqui é uma capinha e não é minha, tá? Não sei de quem, mas não é minha. Pois é, mas é só uma capa, porque alguém vai dizer: será que o pastor está com o celular em cima da igreja pregando? Não, é do celular que está gravando. Sabe por que eu estou dizendo isso? Já aconteceu na igreja onde eu sou o segundo dirigente. O telefone tocar enquanto eu estava na igreja. Isso me deixou muito mal. Porque nós temos que colocar prioridade na nossa vida. Prioridade. A gente faz aquilo que pra gente é mais importante. Se você vem para o culto e traz um celular, o mais importante para você não é o culto. Você está esperando ligação de alguém? Está esperando uma mensagem de alguém? Mensagem da igreja vem do céu. Mensagem da igreja vem de Deus. Mensagem da igreja vem do Espírito Santo. O Espírito Santo não usa celular. O Espírito Santo não envia mensagem por WhatsApp. O Espírito Santo envia mensagem direta. E às vezes nós enchemos a nossa vida de coisas, não sobra espaço para Deus. Aquele jovem Eutico estava preocupado com outra coisa que não era o culto. Acabou por cair da janela. Vamos terminar em 4 minutos. Sabe o que Paulo fez? Paulo desceu as escadarias, chegou lá embaixo, se colocou sobre aquele jovem e na mesma hora ele ressuscitou. Aquele jovem era distraído, mas Paulo era cheio do poder de Deus. Aquele
jovem não prestava atenção no culto, mas Paulo era um homem de Deus. Você sabia que muitas coisas acontecem na sua vida porque alguns homens de Deus ou mulheres de Deus plantam o seu joelho no chão e ficam ali orando. Muitas coisas acontecem na vida de algumas pessoas porque alguém se compromete. Paulo estava comprometido, o jovem estava distraído, Paulo estava comprometido. Paulo se colocou lá e aquele homem ressuscitou. Paulo voltou para cima, sabe o quê? Tinha pregado até meia-noite, pregou até 6 da manhã. Tinha pregado até meia-noite, pregou até 6 da manhã. Eu fico imaginando como era o culto depois daquela hora. Eu fico pensando como foi o culto até 6 da manhã, até o Eutico ficou acordado. Até o Eutico ficou acordado depois daquela hora. Paulo começou a pregar e Paulo falava sempre sobre o Espírito Santo. Paulo falava sempre sobre não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Paulo sempre pregava essas palavras. Eu fico imaginando Paulo pregando até de manhã. Eutico deve ter dado glória a Deus por várias vezes. Os discípulos devem ter se alegrado de tal forma, porque o temor de Deus caiu sobre o povo. O Espírito Santo foi derramado naquele cenáculo, e de repente as luzes que estavam lá não eram mais as luzes de vela, eram as luzes da presença de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, enchendo o ambiente. Que nessa noite a luz do Espírito Santo brilhe na sua vida. Que nessa noite o poder do Espírito Santo desça sobre você. E que possamos estar alertos e não distraídos, porque prestamos um culto ao Deus do céu. Fica de pé, eu vou orar agora. Põe a sua mão para cima. Ora comigo e fala: meu Deus, me dê a sua graça, Pai. Eu não quero ser um crente distraído, mas eu me esvazio de mim mesmo agora e abro espaço na minha vida para que o seu Espírito Santo possa operar poderosamente em mim. Meu Pai, eu não quero ser o mesmo, eu quero ser melhor, eu quero ser mais crente. Eu quero levar o seu nome adiante. Eu quero honrar o seu nome. Eu quero fazer o que te agrada, Pai. Meu Deus, toma a minha vida para o Senhor. Faça de mim o que o Senhor bem quiser. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo usar a sua vida e fazer de você o que Ele quiser. Certa vez um pregador, vou entregar agora.